Olá, boa noite a todo mundo. Está entrando no ar mais uma edição do Clube do Filme, o Clube do Cinema de Boteco. O Clube do Cinema de Boteco, real. Meu nome é Túlio Dias, sou escritor, cofundador do Cinema de Boteco. É um grande prazer estar aqui apresentando esse projeto para todos vocês, espero que vocês gostem. Hoje a gente vai falar de um filme chamado Amor e Outras Drogas. Caso você esteja imaginando que a gente vai exibir o filme, sinto muito. Tudo que você vai ter aqui é a minha cara esquisita do filho do Tom York. A cara esquisita de alguém com longos cabelos e a barba falha. A cara esquisita de alguém que aparentemente não dorme e consome álcool e drogas em excesso, apesar de ser mentira. Mas eu não sei se eu durmo, realmente. Dizem, na verdade, quem tem problema, né, na narina na hora que vai dormir, acaba não tendo um sono tranquilo, você tem um sono agitado. E isso prejudica a sua face. Você não fica bonito, você não fica um príncipe, entendeu? Você fica assim. Então, vai saber, tá? Mas para quem está aqui pela primeira vez, um grande abraço, se inscreva no canal, né? Tô vendo aqui que a Ju Minelli chegou, a Ju Versátil chegou, especialmente Ju Versátil, né? Ela achou que eu não lembro, eu não sei se ontem foi, ela só falou, ou se foi um verde, mas eu sei que verde comigo a gente colhe é maduro, entendeu? Para você que tá aí e não tá entendendo nada, eu vou explicar daqui a pouquinho. Gente, 4 mil inscritos, essa é a nossa meta, ajuda a gente, se inscreve aí. Se você está aqui pela primeira vez, ajuda, vai ser bacana, porque a gente precisa atingir esse número, porque a gente fala isso até 2 vezes mesmo, porque é bom se a gente atingir 4 mil inscritos. Vamos lá. Amor e Outras Drogas. Esse filme me foi indicado pela Ju Versátil aqui, no Amigo Oculto que a gente realizou aqui no ano passado. Esse Amigo Oculto foi uma forma de encerrar o 365 filmes, que foi o projeto que eu fiz ano passado, apresentando live todos os dias. Foram 401 transmissões. Né? Enquanto hoje, né, Gustavo Lima fica ficando bêbado fazendo live. Juninho. Então, ano passado, a gente realizou esse projeto e numa forma de comemorar, a Karen sugeriu, né, Karen também tá aí, boa noite, da gente montar um amigo oculto. E o amigo oculto, basicamente, era de cada um enviar uma lista de filme, tá? Para cada outros, né, todos os outros participantes. E eu tive a sorte de ser tirado, né, no amigo oculto, pela Ju Versátil. E na lista de filmes que ela colocou estava lá justamente Amor e Outras Drogas, como um filme, né, de romance para derreter o coração. Então, eu quero, né, quem sabe, né, dar início aqui às análises dos filmes do Amigo Oculto, um pouco tardio, eu sei, não me odeiem, não briguem comigo, eu só tô 4 meses atrasado. Mas estamos aqui, né, para tentar iniciar essa parada agora, tá bom? Então, Ju, primeiro, né, realmente, eu lembro de ter assistido esse filme na época em que ele foi lançado e me encantou muito na época. Óbvio, os motivos que eu tinha para gostar mais e mais desse filme eram motivos, como dizer, eram motivos que hoje não são mais tão importantes assim. Não é como uma música que eu gosto que toca num filme, sabe? Nudez não é mais um motivo para eu avaliar positivamente um filme. Negativamente, óbvio, nunca será. Mas enfim. Mas eu avalio positivamente um filme pela música que toca nele e foda-se. A música faz parte do filme, gente. Se a música é boa, então tá valendo. E rever esse filme, né, porra, um filme de 2010. Eu tenho certeza que eu assisti esse filme em 2010 e nunca revi. Então, são 10 anos depois ter essa experiência de novo. Muito, em parte, a sua indicação, a ontem o filme ter sido falado aqui também, acabou que juntou uma coisa na outra.
Então, vamos lá. Para quem não viu Amor e Outras Drogas, inicialmente é muito legal falar, o título dele em inglês também é Love and Other Drugs, ou seja, Amor e Outras Drogas mesmo. E a gente tem o amor e outras drogas. Automaticamente, o amor, ele entra ali como se fosse uma droga. E é um filme que fala sobre sexo também, de certa forma. Um filme que fala sobre você usar o sexo como um remédio, como uma válvula de escape. E, principalmente, é um filme que fala sobre um vendedor, né, um representante da indústria farmacêutica, que tenta vender os seus remédios, né? E isso justamente na época em que o Viagra foi inventado, ou seja, o nosso protagonista aqui, vivido pelo Jake Gyllenhaal, ele para de vender antidepressivos, ele vendia um concorrente do Prozac, e começa a vender o Viagra. Então, no título desse filme, a gente tem essas coisas bacanas de tratar o amor como uma droga e tem todas as outras. Gosto muito do título dele. A trama apresenta o nosso protagonista aí, né, vendedor safado, se envolvendo com uma garota jovem, vivida pela Anne Hathaway, que tem, né, o mal de Parkinson. E o filme apresenta um pouco desse relacionamento dos dois. É um filme muito legal, gente. Quem não viu, eu recomendo assim fortemente. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Eu assisti esse ano, não sabia que estava na lista do Amigo Oculto. Pois é, pois é. Macarrão, boa noite. Merchan pro Viagra, exatamente. Caio, boa noite. Fui pesquisar aqui esse filme e descobri que já assisti. Cara, é muito bom, vale a pena. Karen, Anne Hathaway e Jake Gyllenhaal têm muita química juntos. Não imaginava isso dos dois. Fiquei surpreso, adorei o filme. Regina, boa noite. Pois é, eu também gosto muito. É um filme, acho que a Ju Minelli, eu não vi aqui se ela falou que tem muito tempo que ela assistiu. Ô, pastora Ju, recomendo que você, se ele não tiver fresco na sua mente, recomendo que você reveja, porque é um filme, para quem é da área de relacionamento, quem trabalha com vendas, quem trabalha com pessoas, ver o personagem do Jake Gyllenhaal em ação é um tanto inspirador, porque o filme mostra as técnicas de venda que ele utiliza para te convencer, né, para te persuadir a comprar um produto. E o filme começa com ele mostrando ele numa loja de discos e todo mundo comprando, ele seduzindo as pessoas. E também como ele relaciona esse talento que ele tem para vender com um talento que ele tem também para conquistar as mulheres. E aí fica aquela coisa meio irreal. A parte da venda, tudo bem. Um bom vendedor é um vendedor sedutor. Não é à toa que quando um homem chega numa loja, se tem um funcionário masculino, um funcionário feminino, vai ser a mulher que vai atender ele. E vice-versa. Quando chega uma mulher, vai ser o cara, provavelmente, que vai atendê-la. Por quê? Venda, né, a pastora Ju aí pode concordar ou discordar de mim, é um processo de sedução. E a gente vê isso muito bem ali no Jake Gyllenhaal. É meio complexo, acho que eles exageram um pouquinho, porque tornam ele uma pessoa altamente irresistível. Não tô dizendo que ele não é bonito, não tô dizendo que eu não faria o Jake Gyllenhaal, mas, saca, é meio exagerado. Não sei se tá dentro ali da realidade, sabe? Acho que tem um pouquinho de exagero, óbvio, né? Afinal de contas, a gente está falando de um filme, uma comédia romântica, por que não exagerar? A Ju Versace falou aqui, eu diria encantamento. E a Ju Minelli falou, sempre digo para os meus consultores, as pessoas compram você, não o seu produto. A Regina falou, essa doença dela é tão rara em gente jovem, descobri isso no filme, achei que era só inveja. Exatamente, também. Então, tem essa coisa da venda que eu acho muito bacana. Tem a dinâmica, né, a química entre a Anne Hathaway e o Jake Gyllenhaal, que funciona muito bem. E a Ju Minelli continua. Eles exageram um pouco,
e dá um tom levemente fútil para ele. Exatamente. Eu acho que transforma o personagem num cara bidimensional, no sentido que a gente está acompanhando ali a rotina dele, ele se envolve justamente com uma pessoa que tem uma doença séria. Antes, né, ele não se envolvia com ninguém, ele tinha uma facilidade assim tremenda para simplesmente comer e sair fora. A gente vê o relacionamento dele com o irmão, a questão do trabalho, mas simplesmente não faz. A gente não compra a ideia do personagem como alguém real, sabe? Ele é tipo o super-homem sem capa. Então, era um playboy, né? A Ju tá falando aqui. Então, assim, tudo bem. A Regina falou, é aquelas festas loucas com os médicos. Olha, a parte da festa eu não acho que é mentira nem exagero, não. Tá bom? Essa parte aí eu compro a ideia também, porque, gente, esse mundo de quem tem muito dinheiro é uma loucura. Então, isso aí a gente não fala, tá? Gil Versace falou aqui, ó, a futilidade tem propósito. Ele era um playboy que ia ser médico por causa do pai. Pois é, tô vendo aqui, ó. Ele no filme ele se envolve e se dedica ao amor que sente por ela, inclusive na jornada dolorosa da doença dela. Então, essa parte da doença, ele se envolve além, porque ele é um maníaco por controle também. Ele é um cara que decide dedicar a vida dele, quando ele se descobre apaixonado, a resolver o problema dela. Então, eles passam o que era um relacionamento leve, de boa, acaba ficando algo chato para ela, que ela tem uma doença que não existe uma cura. E ela tem consciência disso. Então, tem um momento lá que ele começa a pressionar ela para buscar coisas, buscar soluções que ela sabe que não vão funcionar. E aí, finalmente, ele aceita, né, que ele está entrando em um jogo, ele está entrando em um relacionamento no qual ele não vai ter controle das coisas. O filme se encerra com ele dedicando ali para estudar medicina e vivendo o amor dele. Mas a real ela, de certa forma não, né? Ela totalmente foi o motivo de inspiração que fez ele sair do ramo das vendas para ir para o ramo da medicina, para justamente estudar e ajudar, né, quem sabe ali, essa é a ilusão pregada no filme, a encontrar uma cura, por que não? Grace, boa noite. Grace, seu amigo ontem me fez rir durante horas, tá bom? Eu até postei no Instagram que eu sou um respeitador de casadas. Sensacional. Regina, ele tinha todo um charme para vendas, flertava até as recepcionistas, exatamente. Tem uma técnica que ele usa de conquista que é assim, bem leve, mas quem manja do Paranauê sabe que a parada é tensa, né? Quando ele vê uma mulher passando e ele a chama por um outro nome. Aí o colega dele, ela não chama isso. Eu sei que não chama, mas ela vai achar que eu conheço alguém tão bonita quanto ela e me chama com esse nome. E aí, quando eu tiver a primeira oportunidade, eu vou falar com ela, nossa, eu achava que você era a fulana e você estava brava comigo porque eu não te liguei de volta. Então, assim, é a coisa da curiosidade que você gera. A coisa do desafio, a coisa do, não, como assim, velho? Quero. Então, são coisas irreais que acontecem no filme que funcionam. Tá? O final foi lindo. Não, concordo, foi bonito. O estágio foi a conversa que ele teve com um senhor que era casado com alguém que tinha síndrome avançada. Exatamente, Ju. Legal você ter lembrado disso. Ele vai em um evento para pessoas com Parkinson, eu acho que é o momento mais emocionante assim, do filme, e ele descobre esse outro universo. E aí ele conhece o marido de uma pessoa que é, né, doente. E esse marido vira para ele e fala: olha, se eu tivesse um conselho para você cai fora, né? Ele fala que, olha, eu amo minha esposa, né? Não me arrependo de nada, mas se eu pudesse escolher, eu não faria isso de novo. É uma parte muito pesada do filme, na verdade,
Porque é um choque de realidade forte. É um choque de realidade que, assim, a gente não tá preparado pro filme, né? Então, na hora que aquele personagem diz isso pro Jake Gyllenhaal, meio que pra gente bate, do tipo, meu Deus, né? O que será que vale a pena? O que será que eu tô fazendo? Será que eu devo mesmo dedicar a minha vida a uma pessoa que vai ser dependente de mim? E então acho que a grande lição, que eu acho que o Amor e Outras Drogas ensina, é essa coisa da devoção, do amor acima, né, de tudo. Óbvio, ali você está vivendo um amor recíproco. Não adianta nada você amar uma pessoa que não consegue conversar, conviver com você. Não é disso que a gente fala. Mas acho que a lição bonita ali é, cara, se você se dedica a algo, vai fundo, faça, né? Não desista. Não seja a pessoa que simplesmente porque tá difícil você cai fora, né? Não é assim que as coisas precisam ser, sabe? Se você não tem, suas convicções não são fortes o suficiente para sustentar algo, né? Uma ideia, um sentimento, você não tem convicção para nada. A verdade é essa. Né? Selma! Diretamente de Uberaba, Hospital Escola Boa, blá blá blá. Selma, saudades. Espero que você esteja melhor. Espero que esteja tudo bem aí com você. A gente topa quando ama. Exatamente, amar tem dessas coisas. Caralho, Ju, bela observação. Seria ele no futuro se ele próprio não mudasse. Magnífico, real. Bia, boa noite. É uma parte pesada, mas faz com que o filme se torne um pouco mais realista. Concordo, Graça. Karen, Túlio, esse filme tem a propaganda da Pfizer. Pfizer. Fabricante do Viagra. Tem, pois é. E tem até o efeito adverso do Viagra, né? Eu nunca tomei Viagra, gente. Eu tenho curiosidade para tomar. Na verdade, eu nunca fiz algumas coisas que aceleram o coração. Por exemplo, bala. Eu nunca tomei bala. Nunca tive coragem de tomar bala. Pó. Nunca tive coragem de mexer com isso. Por quê? Porque acelera. Eu já sou acelerado. Não, na verdade, eu sou um pouco devagar. Mas enfim, às vezes eu fico acelerado. Aí se eu penso em usar umas paradas dessa, eu acho que eu vou ter um ataque cardíaco. Mas eu tenho muita curiosidade com o Viagra. Porque, mano, se eu fico do jeito que. Meu Deus, lá vem. Sem nada, né? A gente já tá bem. Eu fico imaginando com. Entendeu? Eu vou virar a porra do super-homem. Então, ia ser engraçado, assim, mas enfim. Segunda-feira entra na faca, dessa vez define, porra. Melhora, Selma, melhoras. Também entendo. Na verdade, o gesto dela foi um puta gesto de amor. A Regina falou. Ela não querer ficar com ele por causa da doença, eu entendo total o que ela sentiu também. E a Ju falou, né, que é um gesto de amor. Com certeza é. Com certeza. Concordo plenamente, cara. Cara, eu gosto de coisas que me deixam lento. Eu também, velho. Coisas que me deixam lento. Cara, eu fico assim quando eu tomo cerveja. Né? Então imagina, né, quando eu fico chapado. Ah, é. Tem muito tempo, velho. Eu nem lembro a última vez. Cara. Dá medo. Porque, assim, geralmente, eu já sou meio aleatório, normalmente. Aí, velho, dá um medo você fumar essa parada, você ir e nunca mais voltar, tá ligado? Não sei, velho. De vez em quando eu fico pensando nisso, eu falo, não, velho, eu precisava fumar pra relaxar, cara, ficar de boa. Só que aí eu lembro, saca, que não, cara, eu não posso. Senão eu vou e eu não volto, cara. Dá medo, cara, dá medo. Eu tive uma namorada que ela era amiga de uma médica. E ela falava de mim pra amiga dela. E isso foi na época junk, assim. E a Júlia aparentemente falava que eu era uma pessoa inteligente e tal,
que eu escrevia, que eu tinha um jeito de pensar diferente. E, cara, eu não sei porquê, cara. A amiga dela quase mandou um termo para eu assinar que depois de eu morrer, ela queria examinar meu cérebro. Ela queria estudar a minha cabeça, velho. Eu nunca consegui entender se elas estavam brincando ou fazendo hora com a minha cara, mas elas falavam, tipo, a gente falava disso de um jeito que eu acreditava, sabe? Então, era doido. Assim. É verdade! Caralho! A Ju Versace me lembrou, a última vez foi lá em Amsterdã. Mas eu não fumei, eu comi. É pior. É quando você come, gente. Quando você come, mano, é muito mais louco o bagulho, velho. Porque, velho, quando você fuma, o efeito é um. Você fica relax. Mas quando você come, velho, você derrete. Você coloca a mão no. Você deita no sofá, você sente o sofá te engolindo, tá ligado? O sofá vira terrinha de areia, de praia, velho. Você vai afundando, assim. Cara, é mó gostoso, velho. Só que tem que tomar cuidado, velho, que se você comer muito, você não volta mais, velho. Essa é a real. O Macarrão tá perguntando se eu tô falando baleiês, né? Não. Não fome, exatamente. Ó, o Carlos, o problema do Viagra, para quem não precisa, é desregular a parada toda. Como assim, Carlos? Você tem experiência com Viagra? Me conta. Mas eu acho que Viagra, para quem não tem disfunção erétil, não deve ser muito legal. Ô, Graça, vamos falar sobre disfunção erétil. Olha, eu não bebi, eu só bebi um pouquinho hoje. A gente não precisa entrar nisso, cara. Selma, nossa, TT, depois de hoje, um enfermeiro lindo e cheiroso me deu banho. Quero ver quem aí das mulheres, por exemplo, foi tocado por um homem lindo de no máximo 20 e poucos anos. Ai, eu amo a Selma, velho. Já comi muito brisadeiro aqui em São Paulo. Caio, eu vou te falar, mano, eu já comi aqui também, em BH, já comi uns bons, mas, mano, nada chega perto do que eu comi ano passado, velho. Que é aquilo. Sensacional. Sim, é muito mais forte quando você come, é 10 vezes mais forte, na real. É muito mais forte. Por isso que eles falam, não exagera, porque se você exagerar, a chance de você passar muito mal é alta. E a chance de você ficar com. E assim, o efeito quando você come dura mais, né? Igual eu falei, eu comi o brigadeiro, era o quê? Meio-dia, né? Aí 1 hora bateu o efeito. Cara, era 10 horas da noite, eu entrando no avião, voltando pra Barcelona, eu tava loucaço, mano. Eu tava louco. Cara, eu tava mais doido que o Batman, mano. Ai, caralho, velho. Ó, aquele dia foi muito doido, velho. Aquele dia foi muito doido. Dá vontade de voltar lá só pra comprar, né? Toma meus euros. Toma meus euros todo, cara. Eu tô me sentindo careta na roda da maconha. Vocês tudo falando de experiência com essas paradas aí, eu nunca experimentei. Mano, não se sinta o careta. Não se sinta o careta, velho. Não é isso, entendeu? Acho que cada um, velho, tem a sua própria onda. Cada um faz a parada que vai te deixar bem. Tem gente que meditação. Tem gente, mano. Tem uns negócios de feromônio, né? Eles falam que se você lamber e cheirar, não no seu corpo, né? No corpo de outra pessoa, você consegue ter uma onda por causa do cheiro natural da outra pessoa. Cara, eu já tentei muito isso. Pra mim nunca deu, tá? Mas vai que funciona pra você. E é natural, cara. Bia, vou passar o contato das paradas quando você estiver aqui na minha cidade. Ó, a Bia já chegou assim, né? Ó, aqui eu que mando, aqui eu que tenho os contatos. Então, quando você vier aqui, vou te aplicar o canal, tá? Olha lá, viu, Macarrão? Você não tá sozinho. Não tenho a menor curiosidade para usar Viagra. Espero nunca precisar. O Caio, as coisas. Gente, as coisas que eu falo, velho. Que, olha, de vez em quando é bom que eu tenho fio. Hoje, eu já poupei vocês de no mínimo umas 4 coisas bizarras, né, que ninguém normal falaria, cara. Que bom que eu tenho filtro, velho. O Caio, legal. Espero também que você nunca precise, tá?
O Carlos falou que também nunca precisou, não. Dá o efeito do elástico quando estica demais sem necessidade. Ah, velho. Ah, esse Carlos, mano. Mulher exala esse cheiro no pré-menstrual, é fato. Ah, assim, eu nunca tive tanta convivência assim com consciência, né, das 4 fases. Porque mulheres, né, quando você fala que uma mulher é uma bruxa, você não está inventando coisas, cara. Você tem a influência da lua diretamente em cada um dos 4 estágios que uma mulher tem durante um mês. É como se quase fosse 4 pessoas diferentes. Você tem o estado da menstruação, né? Você tem o estado depois, você tem o estado da tensão, né? Pré-menstrual, que eles falam que é tempo para mim. Não, peraí. Tensão, tá, menstruação, tensão. Ah, e tem a fase ovulando. Então são 4. São 4 fases. Cara, é muito doido, velho, porque muda o comportamento. Por isso que mulher é foda, mano. Saca? Como que tem os caras que não gostam de mulher, mano? Não dá pra entender, não. É, bicho, são 4. Né? Se ela for de gêmeos, são mais ainda. Tá zoando a Karen. Então, assim, velho, é muito louco os bagulho. Velho. Eu queria conviver, né, efetivamente, diariamente, com uma mulher, assim, que, tipo, eu tenho, né, esse Paranauê, pra entender isso melhor. Porque quando é a distância, quando você só vê uma vez por semana, você fica puto, velho. Porque você tenta conversar e você não entende que porra que você fez de errado, né? Que merda que tá acontecendo. Mas quando você convive, você continua. Você leva aquilo de outra forma, sabe? Você começa a observar, velho. Você começa a observar, aí você pensa, acho que hoje ela tá nessa fase. E tem um nome, velho. Eu vou lembrar em qual livro esses dias aí que eu tava lendo que eu vi, velho. Ou foi algum post em algum lugar, velho. Mas tem um nome, velho. Tem uma fase que é a bruxa, tem a fase que é anciã. Eu não vou lembrar, velho, que bosta. Mas enfim, eu acho isso doido, isso é fantástico. Né? A Regina falou essa coisa do período pré-menstrual. Cara, não sei se tem os feromônios, não. Nesse sentido, né, de você lamber e cheirar. Especialmente as partes internas, assim. Mas sim, talvez tenha a coisa do cheiro, você ficar ali, né? Mas eu sou uma pessoa que gosta muito de cheiro, velho. Então você entra naquela coisa ali, fica um negócio meio inconsciente, saca? Acho doido. Acho doido. Eu gosto de brincar falando que meu lema é não plante maconha, plante maconheiro no cemitério. Vamos torcer para os polícia não estar vindo para perguntar quem fornece. Exatamente, Carlos. Exatamente. Preciso usar, todos vão mais cedo ou mais tarde, usa sim. Pois é, Selma, eu também acho, tem que usar o Viagra. Vai ficar com o elástico ali, mas tudo bem. Doido. O Caio, continua, Túlio, esses papos aleatórios aí é doido. É doido, então tamo junto. Esses papos, a Bia, esses papos que ele entra são interessantes pra caralho, ele leva a sério. Gente, olha só, essa é uma transmissão sobre um filme chamado Amor e Outras Drogas. Se eu falasse somente do amor, eu não ia estar levando a sério. Então vamos falar das drogas. Ah, eu já estou nas últimas fases. Menopausa é vontade de sexo. Bom, Karen, falou em múltiplas personalidades, sempre vem pro meu lado. O geminiano sofre nessa terra. Sofre nada. Se você sofrer, é só chamar a outra personalidade, que aí vocês meiam o sofrimento. De boa. Tempo para mim é tempo para matar. Cara, às vezes a gente tá tão diferente que demora para perceber o porquê daquelas sensações. Eu acho maneiro. Pois é, eu acho isso doido, cara. Mas assim, é conviver. Você precisa gostar da pessoa também, porque imagina se você convive com alguém que você não gosta, sabe?
Aí cada dia é uma personalidade, aí você toma uma porrada à toa, saca? Você é vítima de grosseria gratuita e você não entende, aí você fica puto, velho, óbvio. Mas quando você gosta da pessoa e você convive com ela, deve ser muito legal. A Ju falou, cheira um sovaco, então. O sovaco sempre tem cheiros. Às vezes não tão gostosos assim. Gente, o que tá acontecendo comigo hoje que eu só tô pensando merda? Meu Deus. Cara, o meu filtro hoje tá ativado. Vocês estão com sorte. Acho que é porque eu bebi pouco. Hoje eu tava jantando. Na verdade foi no almoço, né? Eu jantei tarde. Aí eu abri a cerveja que eu tinha começado a tomar ontem. Aparentemente, quando ela está numa garrafa, você pode fechar, guardar e tomar no outro dia. Talvez eu tome mais cerveja, porque a cerveja é muito boa, só que ela é muito forte. Ontem eu fiquei bem. Eu tomei um pouquinho dela hoje, jantando, cara. Então, assim, eu tava comendo, não tinha como ficar bêbado. Mas eu fiquei. Então, eu tô com filtro hoje. Eu tô com filtro, tá? É... O pior, ninguém nem se tocou. Vou ficar aqui até segunda-feira. Sabe o que isso significa? Tenho mais 5 dias. Ah, velho. O negócio tá fervendo, muda até a temperatura. Mulher muda até de temperatura. Pois é, cara, mulher é excepcional, velho. Né? Baden-Baden, não. Bia, não vou saber o nome da cerveja. Tem uma cervejaria aqui, né, na rua de trás. Aí no dia que eu fui lá buscar um sanduíche, tava aberto. Aí eu falei, foda-se. Tem dinheiro? Não, foda-se. Não sei se eu vou ter emprego, foda-se. Não tem dinheiro na conta, tô devendo, foda-se. Vão ficar bêbado? Vão. E aí eu fui lá e comprei a parada. É a parada bebida, tá, gente? Não outras paradas. Até porque eles não vendem essas paradas em cervejarias. Talvez vendam, mas eu nunca perguntei. Vai que é policial disfarçado, nem fudendo. Vai que é amigo do macarrão. Vai que é amigo do macarrão. Né? Aí vai todo mundo me prender. E o último macarrão que eu conheci não fez coisa boa, tá? Então, eu comprei a cerveja e era muito boa, cara. Muito boa. Sovaco limpinho? Não, o sovaco é bom. Qualquer sovaco é bom. Não, não. Qualquer sovaco é bom, não. Isso é perigoso. O sovaco, quando acorda, é bom. O sovaco, depois de tomar banho, é bom também. Só isso, deixa pra lá. Menino, tu postou umas fotos, pensei que o Insta ia te derrubar. Pois é, Regina, eu tô aloprando, velho. Eu comecei a postar as paradas. Eu não lembro qual. Teve uma que eu postei de um beijo, né? Um beijo gostoso. Depois eu postei outras duas, cara. Deixa eu lembrar quais eram as fotos que eu postei. Cadê? Deixa eu lembrar aqui, né? Vamos olhar no Instagram as últimas fotos que eu postei. Foi só o beijo. Aí depois teve a mina carcando o cara e teve uma parede em Barcelona. Não postei nada demais, não. E essa do beijo, Regina, nem parece tanto. Você precisa abrir ela para entender. E tem gente que provavelmente não vai entender, porque homem não sabe o que é clitóris, né? Então vai olhar o negócio e falar: que é isso, cara? Então, enfim. Eu tava puto com os humanistas defendendo o estuprador até ver sua live, porque toda a minha raiva desaparece porque eu dou muito risada. Ah, moleque! Tamo junto, cara. Aqui, velho, aqui no Cinema de Boteco, a gente preza pelo entretenimento. Cara, isso vai virar bordão pra mim, cara. E o bordão funciona quando você repete exaustivamente. Ninguém vai achar graça, mas eu vou fazer até o pessoal rir dessa merda. Então aqui a gente preza pelo entretenimento, entendeu? A gente sabe que o cinema é maravilhoso, o cinema é uma forma, né, terapêutica da gente aprender, amadurecer, viver, né, dramas que não precisam passar na nossa pele, a gente não precisa passar por aquilo para aprender. A gente usa o cinema como inspiração, a gente usa o cinema como uma forma de reflexão, de uma forma de nos tornar pessoas melhores, mas ao mesmo tempo, quando a gente concentra apenas em falar do cinema, 200 mil pessoas fazem exatamente a mesma coisa. As outras 300 mil fazem melhor do que eu estou fazendo. Então, você precisa falar além, saca? Você precisa falar não apenas da técnica, não apenas fazer uma análise do filme, falar, ator isso, atriz aquilo, foda-se, tem muita gente falando isso. Então aqui a gente realmente gosta da parada diferente.
de fazer o pessoal rir, velho. Então, foda-se, a gente já falou do filme, vou falar da porra do filme mais, chega. Então agora a gente tá falando putaria. O clitóris é o ponto G, né? Não. O clitóris é uma parada que ninguém sabe que existe. Já o ponto G. Não, e o pior, cara, que realmente, velho, tem gente que acha que é a mesma coisa, né? Tem gente que nem sabe que existe um ponto G, velho. Cara, mulher é um bicho tão fantástico, cara. É tão fantástico que ela tem um botãozinho que é o clitóris. Ele só serve pra isso, cara. É só pra gozar, mano. É só pra isso. Então, assim, é fantástica essa parada. Só que o clitóris é só um dos 6. Ah, não lembro, cara. Talvez sejam. Eu não vou lembrar. Se alguém souber, aí me corrija. Acho que são 6 jeitos, né? Uma mulher consegue gozar. Clitóris, ponto G, ponto U, contração, não sei. Ah, não vou lembrar quais são, não. Mas ela, enfim, tá aí, tá? Você tem. Você tem o clitóris, é o primeiro. Logo abaixo, né? Ali um pouquinho acima da uretra, você tem um ponto que chama de ponto U. Internamente, você tem o ponto G, que é onde você consegue causar algumas reações. Você tem, né, no fundo, que aí é o orgasmo da penetração. Você tem o orgasmo anal, que é possível para as mulheres também, não precisa ter próstata para isso. Caralho, não lembro, velho. Não, mas são 6 tipos de orgasmos, cara. Olha, eu vou lembrar, depois a gente fala sobre isso. Eu vou lembrar esse aqui, eu esqueci, tá? Mas são vários, tá? Então, olha só, a dica, tá? É... Meu Deus, dessa vez eu não vou ter filtro. A dica que é, quando você estiver com uma garota, não vá no clitóris primeiro. Porque se você fizer ela gozar no clitóris, ela vai ficar cansada. Então, antes, você vai no ponto U. Aí você pode ir no ponto G. Depois você vai no clitóris. Entendeu? Porque o clitóris é o último, cara. O clitóris é o que deixa a pessoa derrubada. Assim. É aqui. O clitóris. Talvez vocês já saibam, vocês lembrem, eu já falei isso uma vez. O clitóris é uma parte da mulher que, assim, a parte interna, é o botãozinho do prazer. Só que a fisiologia, whatever, a fisio alguma coisa do clitóris é muito semelhante à glande, ao pinto, né? Então, o clitóris é tipo um pinto não desenvolvido. Então, a função dele ali é realmente o prazer, cara. Tanto que tem cultura babaca, né, que arranca o clitóris das garotas quando elas nascem, porque não tem uma função, né? Fora o prazer. Então, algumas culturas acham isso errado, proibido, e aí eles fazem essa coisa de mutilação. Mas acho que a anatomia do clitóris é realmente uma glande, né, que não desenvolveu. E assim como o orgasmo masculino, né, você vai lá, aí você goza e você morre, o clitóris é mais ou menos assim. A mulher fica sensível. Então, a outra dica que eu dou é, se você tá no clitóris, o que a gente tá falando disso? Se você tá no clitóris, o clitóris tá aquele, tipo um botãozinho. Ele é um botãozinho. Se você ir pro lado, você consegue não sobrecarregar, né, a intensidade do prazer. Você começa a concentrar a língua de lado. Aí você vai pro outro. Aí depois você fica no meio dele. É bacana isso. As lives do Túlio são melhores que a Kelly Key ensinando o Belo como fazer anal. Um dia a gente fala sobre como fazer anal. Esse anal eu aprendi com a Sandy, nunca experimentei. A Selma, nossa, até esqueci de que filme a gente tá falando. Sei lá também, nem lembro. Véio. Sou a favor de múltiplos estímulos juntos. Por isso que a gente tem 5 dedos. E 2 mãos. Ai, Brasil. É...
Derruba só 5 segundos. Diferente de vocês. Não! Tá? Regina, eu achava isso também, tá? Eu achava isso também. Até que eu comecei a ouvir algumas paradas e eu notei que se você, né, mulher, tem um orgasmo clitoriano, a tendência é que você não consiga mais receber estímulo nele, porque ele fica muito sensível. E acontece também de você, depois que você tiver aquele orgasmo, você não querer mais. Você tá cansada. Por quê? Ele se parece com a glande, né, e o pinto assim também. Porque tem muito cara que goza, né, e aí acabou, cara. Ele não tá afim de fazer mais nada. Então acontece, tá? Se for forte, não aguenta tanto assim depois. Óbvio, vai aguentar mais rápido que o homem, mas também derruba, tá? Sensível um minutinho só, se continuar dá tranques. Ah, Brasil. Isso porque chama Clube do Cinema. É mais fácil, Clube do Sexo do Cinema de Boteco. Clube do Sexo do Cinema de Boteco, edição. Mas é por pouco tempo, depois volta tudo normal. Então, sim, é menos. O período de recuperação de uma mulher é muito mais rápido que o de homem, sem dúvida alguma. O meu dia começou ótimo com a notícia de 2 ladrões morrendo em São Paulo tentando fugir de fazer um arrastão. E com essa live terminar melhor ainda. Aí a gente ajuda o dia das pessoas a ficar bom, cara. Isso é bom. Né? Cara, olha, se acaba o dia eu não fiz ninguém rir, eu sinto que foi um dia perdido. Entendeu? Eu, não é entretenimento, sacou? Tem que ter entretenimento. Eu gosto dessa palavra. Em 40 dias e 40 noites tem uma cena com uma flor que prova isso. A cena com a flor é ela colocando a flor nele, não é não? Ah, não! Não, 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 não. É ele nela. Ele não pode fazer nada e ele usa a flor. É real. Caraca, eu nunca falei desse filme, né? Vou procurar para saber se ele está disponível em algum lugar. Vamos falar sobre. Graças, sim, faça o Instagram. Se a live tá assim com mulheres e outras drogas, imagina quando for um filme mais picante. Meu sonho, cara, é falar de 9,5 semanas de amor. Eu chamei a Priscila Armani, ela tem um podcast que chama Sexo Explícito. Inclusive, recomendo para vocês ouvirem, é um programa muito bacana. Aí acabou que ainda não rolou da Priscila participar, mas, cara, 9,5 semanas de amor é um daqueles filmes que, bicho, você fica com tesão do começo ao fim. É maravilhoso. Queremos ver um sobre repulsa ao sexo? Cara, esse filme é maravilhoso. Esse filme é bom pra cacete. Tá aí, né? Boa dica. Eu vi esse filme tem muitos anos, cara. Pra quem não sabe, né, o Repulso ao Sexo é o primeiro filme de uma trilogia, entre aspas, do Roman Polanski, chamada Trilogia do Apartamento. O Repulso ao Sexo mostra uma personagem, uma mulher, que vive ali, né, sozinha, no apartamento dela, cercada de paranoias. Cara, é um filme muito bom, muito bom. Depois tem o Bebê de Rosemary, que a gente já conversou aqui, e por último o Inquilino. O Inquilino talvez seja o melhor filme, né, desses aí. E olha que eu sou muito fã do Bebê de Rosemary. Já pensou em comentar a novela Verdades Secretas? Tem a menor ideia do que você está falando. Lembra do vídeo da laranja? Da grapefruit, né? Da mulher ensinando. Tipo isso, né? Bizarro aquilo, cara. Tem pesadelos lembrando daquilo. Ao mesmo tempo, eu sempre fico rindo com aquilo, velho. Ainda não vi, depois vou ver. Veja, 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 cara. Filmaço. Exatamente, Regina. Você me falou. O ensinamento de hoje na live foi que a mulher tem um botãozinho. Mas cara, o botãozinho do prazer. Igual eles falam, que o homem tem o botãozinho também, né? E o botãozinho do homem é no botão. É a próstata. Cara, nunca rolou, nunca consegui, né? Nunca me senti ali confortável o suficiente para isso. Mas eu tenho muita curiosidade. Quando acabar, né? Se um dia acabar a quarentena,
e a gente puder ter uma vida uma vida social, uma vida saindo, né, de casa, normal não vai ser, né, gente? Eu pretendo sim fazer massagem, né, com pessoas que já fazem há mais tempo, e um dos objetivos, fora descobrir o orgasmo seco de verdade, dominar isso, vai ser o ponto P, cara, que chama. É, isso deve ser bom, cara, isso deve ser bom, né? Tenho curiosidade demais com isso. Vai acabar? Você tá aqui todo dia nessa quarentena? Bia, quase todo dia. Semana passada eu não fiz nenhum dia. Eu não falei por quê, um dia eu falo. Mas sim, eu tô tentando fazer live de segunda a sexta. Sábado e domingo não, porque eu descanso agora. Mas como eu tô devendo 5 transmissões da semana passada, então talvez a gente tente compensar isso. Mas sim, a gente tá aparecendo aí bastante. Repulso ao sexo eu acho foda. O que falta é eu ver as outras lives. Eu acho doido, velho. Vamos assistir tudo aí, velho. Quanto mais gente assistir as lives, melhor também. E aí ajuda a gente a bater 4 mil inscritos. E se a gente chegar a 4 mil inscritos, vai ser um número que a gente nunca alcançou antes. Então vai ser bacana. Sábado e domingo tem live com a Graça, exatamente. É por isso. Lembrei. Eu sabia que tinha um motivo, cara. É verdade, cara. A Graça está fazendo um projeto, Botecano Terror, que ela entrevista, né, autores de terror aqui brasileiros para o TCC dela. É um projeto, inclusive, que eu acho que a Graça poderia manter, né? Não na frequência que ela está fazendo, que ela está fazendo 2 por semana, mas eventualmente depois fazer 1 por semana, continuar conversando com as pessoas. Tem tanta gente competente, né, que produz terror aqui no Brasil, e ter uma pessoa como a Graça, né, fazendo isso é sempre muito bacana. E o Cinema de Boteco também tem uma outra novidade, que é o Cine Encontro. Toda segunda-feira a gente está cedendo o espaço para o Márcio Lázaro, de São Paulo, fazer os eventos dele, né, online aqui. Então tem sempre discussões que parecem muito com o estilo do boteco, sabe? Por isso que eu acho que o projeto casa muito com a gente. Que a ideia é de falar de cinema, mas não falar da técnica, entendeu? Falar do sentimento. E sempre rende, né, discussões muito boas, tá? E por último, nesse momento jabá, quer dizer, penúltimo, quinta-feira vou ter o prazer aqui de receber a Ju Minelli. A gente vai discutir sobre por que gostamos de filmes de relacionamento, né? A gente vai falar um pouco de alguns filmes. A Ju tá definindo aí os filmes que ela quer falar. A gente estava definindo junto, mas eu falei que eu não vou conseguir ver. Então, a Ju, como boa capricorniana, ela manda essa porra toda. Então, manda, dá as ordens, né? Eu só obedeço. E ela vai participar com a gente. E por último, o Carlos, né, lá no arroba um filme por dia, tá quase chegando nos primeiros 1.300 seguidores lá no Instagram. Então, se você estiver aqui acompanhando essa transmissão e ainda não seguir o perfil do Carlos lá no Instagram, cola lá, né, ajuda a chegar em 1.300. Porque quando a gente chegou em 1.300, eu fiquei super feliz e o Carlos estava aqui com a gente. Então, bora aí dar uma força pra galera, tá bom? Eu tenho uns 5 perfis de Instagram, acho que eu vou seguir ele com todos, né? E vai ajudando, vai crescendo o número. Só que o Carlos vai ver, quem que é esse segundo chakra aqui me seguindo, né? Ele vai abrir o perfil, ele, meu Deus, que porra é essa, né? É desse nível. Pra pastora, você entrega a pauta uma semana antes da live, né, senhor Túlio? Ô, Carlos, a gente tem que saber quem a gente tem que ter medo, entendeu? Imagina se eu vir para a pastora Ju, faltando 5 minutos, chama ela para uma live. Ela vai mandar tomar no cu, cara. Simples assim. Então, aqui tem as pessoas que chegam, elas te enquadram, mano. Te enquadram. Acho doido. Bom, acho que é isso. Não, a Selma perguntou, Túlio, você assistiu o filme A Verdade Nua e Crua? Cara, é o que tem a cena do vibrador? As coisas que eu lembro, velho. Minha memória é incrível. Eu acho que é o que tem a cena do vibrador. Eu queria comprar esse vibrador, Selma. Porque, gente, vamos lá,
papo sério. Imagina, você comprou um vibrador para sua namorada, sua esposa, sua ficante, sua amiga, né, whatever. Você comprou um vibrador para ela. Esse vibrador é gente. Você controla ele pelo celular. Então, pelo celular, você aumenta a intensidade, ou você diminui, ou aumenta, né? Você vai fazendo isso. E ela vai recebendo esses comandos. Gente, eu sou uma pessoa que tem poucos fetiches, tá? Meu fetiche é tipo fuder no cinema, né? Não que eu já não tenha realizado isso, né? Transar em público, são umas coisas assim, mas básicas, que você pode ser preso. Acho que meu fetiche, na verdade, é em ser preso. O que não é um fetiche muito legal, porque lá eles vão me enrabar e não vai ser bacana. Mas enfim. Whatever. Aí, na verdade, eu tenho um outro fetiche. Eu não vou falar sobre isso. A gente tem essa parada, né, desse vibrador, que, cara, me dá muita vontade, cara. Me dá muita vontade. Eu preciso ter uma parada dela. Eu preciso presentear alguém com esse vibrador e eu preciso ter esse controle. Saca? Porque, imagina, você tá jantando, né, de boa num restaurante, aí você aplica o negócio, aí você só vê, saca, a menina caindo assim, contorcendo, saca? Cara, isso deve ser muito doido. Cara, é o poder na sua mão, velho. É o poder na sua mão. Cara, é você agindo como se fosse um vibrador, é você controlando a porra do vibrador, velho. Não tem nada mais poderoso no universo, cara. Entendeu? Não tem. Então, acho doido. Olha o Carlos, velho, que filho da puta, velho. Na prisão é bem capaz de você achar lá o ponto que você tá buscando. Valeu! Ponto P de prisão, né? Realmente. Tá certo. Regina, tem um filme com essa cena, não lembro o nome, era uma calcinha que ele controlava. Eu acho que é esse mesmo. Eu acho que é a verdade nua e crua. O louco de assistir esse filme também é bom, né, cara? Deixar na mão do outro é dar muito poder, sei não. Ah, dar o poder é bom. Né? É bom também. O legal desse vibrador é que a pessoa lá de longe, tipo, outra cidade, pode te controlar. É o máximo, eu garanto. Sério? Funciona tão longe assim? Não, a Bia tá brincando. Isso não funciona longe de cidade, não, velho. Só funciona próximo, caralho. Óbvio que não funciona, velho. Né? O que que eu acho sobre menor de 18 não ser preso? O Macarrão gosta de fazer as perguntas cabulosas, né, velho? Ô, bicho. Eu acho que tem crimes e crimes, tá ligado? Um crime, por exemplo, assassinato, um crime como estupro, isso não tem idade, não, cara. Você tirou a vida de alguém, você estuprou alguém, tem que se fuder, independente da sua idade. Então, fora isso, cara, eu prefiro não ser mais polêmico, tá? Mas eu acho que para esses dois crimes não existe essa de idade, não, cara. Né? O macarrão foi o cara, né? Que, tipo, tá lá na orgia, tá todo mundo trepando, gostoso, gostoso. Aí ele vai lá, porra, gozei. Cara, o pessoal nem começou a gozar, o macarrão já chega e gozei. Aí nem vai dar o rolê mais. Ou então, né? Tá todo mundo lá na festa, tá achando que todo mundo vai. Bicho, é isso, saca? Você tá lá na festinha, você acha que você vai pegar a garota que você mais quer no universo, né? Tá todo mundo se pegando, vocês estão brincando de, sei lá, aquele jogo da garrafa lá que você roda, né? Aí rodou ela e caiu para você, é verdade ou consequência, ela pediu, alguém falou consequência e mandou, cara, vai dar um beijo nela, sei lá, vai fazer o que você quiser com ela. Aí você fica assim, meu Deus do céu, eu vou pegar ela agora. Aí chega a mãe de alguém e acaba com a festa. Esse foi o macarrão agora. Não, se funcionar em outra cidade, velho, meu Deus. Vou pesquisar sobre isso, velho. Claro que funciona. Tem um app que você pode comandar os estímulos. Ah, respeitador de casa. Ô, Regina, eu passei mal ontem, Regina. Eu passei mal ontem, cara. É amigo da Grace.
É amigo da graça essas pessoas, né? Do nada, chega pra você, nem te dá boa noite, já vira e pergunta: "E aí, você é respeitador de casada?" Mano! Não, e aqui, velho? E aqui, velho? Fui falar isso com minha tia, né, que ela perguntou: "Você tá doido, menino? O que que é isso?" Eu fui falar: "Não, tia, é que o cara me chamou pra comer a esposa dele." Ô, Grace, não era seu amigo, não? Claro que era seu amigo. Você não conhecia o é Jason o nome do cara? Você não conhecia ele, não? Não, velho, espera aí, eu tô preocupado aqui agora. Eu achava que a Graça era amiga do sujeito, velho. O Jason, John, whatever, ontem, no chat, você até falou alguma coisa sobre ele. Cara, se a Graça não conhecer ele, isso vai ficar ainda mais bizarro, velho. Porque se a Graça conhecesse, que isso, mano? O cara foi aleatório pra caralho, então. Eu achava que era zoeira, velho. Mano, olha o nível que a gente chegou. Teve uma vez, amigo do Emanuel. É, o Carlos até decorou, né, o nome das pessoas, né? É, teve uma vez, tava de boa em casa. Caralho, velho, a Graça não conhece, velho. Que aleatório, velho. É, eu tava de boa em casa, uma amiga minha morava aqui perto. Ela me mandou mensagem: "Ó, o que, que você tá fazendo?" Eu, nada. Ela, vamos no Stop Girls? Quem é de BH sabe o que é o Stop Girls. É tipo uma boate para maiores de 18 anos que tem aqui, né? Relativamente perto aqui de casa. Eu, tá, né? Cara, isso era o quê? Meia-noite, 11 horas, 1 hora da manhã, não era tarde. Só que assim, eu não tava fazendo nada, né? 1 hora da manhã você vai dormir? Claro que não. Aí, beleza, né? Fui lá nesse lugar. E, mano, na hora que eu chego, tem a mina fazendo um strip ouvindo Can't Stop, do Red Hot Chili Peppers. Gente, eu nunca mais vou ouvir essa música do mesmo jeito. Toda vez que eu ouvir Red Hot Chili Peppers, eu vou lembrar da mulher fazendo strip pro cara, né? E assim, um monte de gente pelada, velho. Mano, aí eu me dei conta que eu nunca vi uma outra pessoa pelada que não estivesse transando comigo, né? Nossa, véio, que diferente isso. É porque geralmente você vê a pessoa pelada, você já quer bater na bunda e tal. Não, acho que eu não posso fazer isso. Enfim, eu só observando e tal. E eu tava com essa menina, minha amiga mesmo, é só amiga. E, cara, ela começou a conversar com a tia lá, né? E a tia ficou super amiga dela conversando, e eu vi que ela tava conversando muito comigo. E, cara, tá vendo o Jake Gyllenhaal? Voltamos a falar do filme. Por que que tudo é uma venda, cara? Venda é um processo, assim, maravilhoso em todas as relações de qualquer coisa do mundo. A garota simplesmente se aproximou, tava conversando com a minha amiga, começou a conversar comigo, né? E eu lá falando de boa, tal, conversando, tranquilo, do meu jeitão, de boa. E, cara, ela super concordando, eu falava umas coisas, ela começava a rir de um jeito, aí pegava no ombro, encostava aqui no peito. Aí eu comecei a perceber, né? Cara, é muito fácil você comprar. Não é o termo mais adequado aqui. Mas você comprar ali a ideia do que ela tá fazendo. Porque ela tá te tratando como uma pessoa especial, velho. Ela tá te tratando como uma pessoa diferente, velho. E todo mundo gosta desse tipo de tratamento. Você compra a ideia, velho. Você se sente especial, sacou? Aí tem cara, né, que até acha que vai nas paradas dessa, e porque tá conversando, vira brother, que, cara, vai comer de graça, né? E assim, eu fiquei com essa impressão. Eu falei, nossa, podia ser amigo dela, né? Acho que ia rolar e tal, mas é o processo da coisa. É tão bem feito que você acha, você tem essa impressão que é errado. Posso estar errado também, claro. Mas enfim, é que você nunca foi numa casa de swing. Lá você vai ver várias pessoas peladas que não estão transando com você. Mas elas estão transando entre si. Cara, depois que acabar a quarentena, acho que uma das primeiras coisas que eu vou fazer é ir numa porra numa casa de swing. Não vou comer ninguém, mas eu vou olhar tanto. Mas enfim, tá. Deixa eu continuar a história. Aí eu tô lá, de boa, né? Observando as danças, né? Exóticas, sem roupa das mulheres.
E tô de boa. Peguei uma cerveja, tô tomando lá. E, cara, de repente, me chega um cara, não sei da onde ele saiu do chão. Ele chega pra mim, né? Opa, boa noite, licença, tudo bem? Aí eu, tá tudo bem. Com você, tudo bem? Tá tudo bem. Eu tô vendo você aí, né, com sua namorada, tal. Se quiser sentar ali na mesa, tá eu e minha esposa gostou de você, gostou da sua namorada, vamos lá, vamos conversar. Aí eu olhei assim, né, eu olhei pra mesa, eu fiz assim, né, gente? Porque eu não sei ser discreto, né, eu fiz igual um cachorro. Aí eu olhei na mesa, tava a mulher lá, e ela olhando assim, fazendo um joinha e tal. Ah, tá, né, eu consegui segurar, velho. Mas, mano, na hora que eu encontrei a Camila, né, primeiro momento, falei, Camila, a gente acabou de ser convidado pra troca de casal. Ô, velho, foi muito doido, cara. E ela lá, o cara é feio, a mulher é feia também, eu não vou não. E, cara, é muito foda, velho. Porque você vai numas paradas dessa, você, porra, eu fui o cara procurado, sacou? Então, assim, vocês imaginam o nível, né, das pessoas que estavam lá. Então, é muito difícil você ver gente, pelo menos nas Top Girls, eu acho, tá? Em outros eu não sei. A Bia tá falando que ela tá das caras de swing aí, então, assim, bem frequentado e tal. Uma amiga minha entrou tão na vibe que subiu no palco e começou a tirar a roupa, assim, na época. A gente ri disso até hoje, tá vendo? Tem uns lugares que são bem frequentados. Mas aqui em BH eu não sei. Foi a única vez que eu fui numa parada dessa. Eu achei muito esquisito que de primeira, né, velho? O cara já chegou e me chamou assim na tora, saca? Sensacional, cara. A Regina, ouviram falar que a quarentena vai até 2022? Cara, não acho que vai, não. É, não ouvi falar sobre isso. O que eu ouvi falar é que a gente volta, né, até agosto, mas eu não estou lendo notícia ativamente para saber, né, identificar. Só estou lendo coisa que aparece ali no Twitter, então estou pesquisando nada em inglês, estou pesquisando nada em espanhol, então, enfim, foda-se. Mas disso eu não sei, cara. O que pode ser é que a gente tenha problemas com isso durante algum tempo. Que foi assim na gripe espanhola também, se eu não me engano. Mas manter quarentena até lá não rola, não, cara. Não rola. Não rola de jeito nenhum, velho. De jeito nenhum, cara. Nossa. Senão eu monto uma casa de swing na minha casa, velho. Não vai rolar. Não vai rolar. Nem a casa de swing na minha casa, nem a quarentena até 2022. É, cara, sensacional. Cara, é muito chato, né, velho? A única história de puteiro que eu tenho é essa, velho. Vacilo, velho. O que eu fiz com a minha vida? Nesse momento o João Minelli tá rindo. E a minha experiênciazinha na casa de swing foi até normal, mas bem interessante e única. Pois é, cara, eu nunca fui numa casa de swing ainda. Essa eu vou, cara. Essa é garantida, cara. Tem que ir. Deve ser muito doido, velho. Deve ser muito doido, velho. Assim, né, depende do lugar também, porque dependendo da energia pode ser bem ruim. Não pode ser qualquer lugar. Igual certos motéis, você entra em alguns tipos de motel. Tipo, tem muito tempo que eu não vou em motel, mas a vibe, né, do ambiente é pesada, assim. E como eu acabo pegando muito do ambiente, às vezes não gosto. Então, uma casa de swing teria que ser muito bem escolhida, né? Ou seja, dinheiro, né, em jogo aí, para não ter essa vibe da energia ruim. Eu já defini que após a quarentena eu não vou negar nenhum rolê. Pode chamar que eu vou. Olha, eu queria falar isso, mas eu sei que eu estaria mentindo. Eu tenho minha lista de coisas que eu estou fazendo para fazer depois da quarentena, mas não sei, cara. Vamos sair mais, vamos fazer mais coisa. Não vai mudar o fato que se você não tem muito dinheiro, não justifica você gastar ele saindo, sabe? Exceto se for um rolê realmente legal. Mas eu prefiro juntar e fazer coisas bacanas, saca? Quero ir no interior de São Paulo, pular de paraquedas. Essa provavelmente vai ser minha prioridade até antes de ir na casa de swing.
Não lembro o que mais que eu anotei, não. A principal era essa, pular de paraquedas. Essa aí é uma parada que não dá mais pra adiar, cara. Quando você pensa, eu gosto da vibe das coisas que são únicas. Eu voei de parapente 2 vezes. E voar de parapente está entre as melhores sensações que eu tive na vida, sabe? Então, o paraquedas deve ser ainda mais louco, porque ele é mais intenso. O parapente, ele é controlado, você sente que você está flutuando. Já o paraquedas é uma queda livre antes dele abrir, né, antes de você começar a flutuar. Então é diferente o Paranauê. Dene fácil, depois da quarentena, muito churrasco e muito suco de cevada. Tamo junto, meu velho. Exceto pela parte de churrasco, exceto se fosse churrasco de queijo. Aí tá valendo. Regina, é verdade que homem enlouquece se não trepar? Ah, quem nunca, né? Quem não? Acho que todo mundo, velho. É humano, né, velho? Precisa. Mas acho balela, ô Regina. Balela, porque você consegue resolver a coisa. É químico, né? Então, você consegue controlar, velho. Você não morre disso, não. Você consegue controlar. Mas é a coisa do visual. Você sente falta do visual. Você sente falta dos sons, né? Dos cheiros, do contato. Isso você sente falta. Qualquer pessoa sente falta. Ó, ô Bia, não é Campos do Jordão, cara. É Boituva. Boituva. Ah, é um lugar onde o pessoal pula de paraquedas, cara. Né? É muito doido. Bom que a Bia é assim, né? Já nem passa frio. Acho doido. Eu estou em quarentena de sexo tem uns 2 anos e meio, vivo meditação. Tá vendo? Mas você tá. É o que eu falei. A gente se resolve. A gente se resolve. Não é a coisa, eu preciso transar. Não, você precisa ter a sua válvula de escape. E a válvula de escape de todo mundo, sinceramente, tá dentro da gente, cara. O sexo é maravilhoso, faz falta, claro, mas não é um negócio que, eu vou morrer se eu não transar. Nem fudendo, cara. Eu ia morrer se eu não tivesse minha mão. Aí sim. Se bem que não, né? A gente goza meditando. Então não tá valendo. A Bia, tô convidando, caralho. Não, eu sei, eu só não ia perder. O Danny falou, curtiu o filme Infidelidade, do Adrian Lyne. Cara, eu comentei desse filme, não sei se você chegou a ver. Eu fiz uma transmissão desse filme recente. É um filme que eu gosto bastante também. O Adrian Lyne é um diretor que trata, né, da sexualidade de uma forma muito especial. Eu acho que ele tem uma forma dele de falar disso. Ele consegue combinar o que é cafona, o que é brega, com o que excita. Ele consegue criar ali uns personagens que a gente se identifica, a gente gosta, a gente se envolve, a gente torce, a gente fica com tesão com eles. E no caso, na infidelidade, né, tem muito isso. Do cara que vê a esposa dele ficando com outro cara. E aí ele fica meio tenso, né? Na hora de olhar para o relacionamento e não vamos fazer papai e mamãe, hoje é a semana do bumbum. Não, ele só estava no papai e mamãe. Então, como era um cara que não a vida dele estava muito estável, acabou que ela se envolveu com outra pessoa que deu a ela o que ela precisava naquele momento, sabe? Mas é uma discussão muito boa. Eu recomendo, cara. Se não assistiu, dá uma olhada lá na live. Foi bem bacana assim, a discussão. Bom, gente, acho que é isso. Já falamos de clitóris, já falamos de ponto G, já falamos de até amor e outras drogas, né? Já falamos de muito filme hoje e muita coisa. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou lá, eu quero assistir algum filme que eu não sei qual filme será. Então, amanhã não sei qual filme eu vou falar também. As lives, cara, essas lives aqui estão maravilhosas, entendeu? Enquanto o sertanejo vira pra você e fala, eu vou beber vodka e tocar violão amanhã, né?
Então, vocês vão acompanhar essa live aí. Não, cara, eu chego aqui do nada. Provavelmente eu chego bêbado, mas eu não chego bebendo. E aí a gente começa a falar de um filme por 2 minutos e, de repente, a gente já começa a falar as putaria, velho. Aqui é bizarro, cara, é bizarro, né? Ó, o Chimarrão falou que é um havaiano de 25 anos e doador de órgãos. Eu sou o McLovin. McLovin! Intercine ao contrário, retorno. Exatamente. A Bia gostou dessa discussão ali do infidelidade. Regina tá brigando comigo. Pô, já viu Nossas Noites, nem me indicou? Quando lembrar um parecido, me fala. Regina, tem um que a gente já até falou aqui, que é o com a Meryl Streep, o Tommy Lee Jones e o Steve Carell. Esqueci o nome dele, Regina. Alguma coisa no divã, terapia de casal. Não vou lembrar, Regina. É um filme com a Meryl Streep e o Tommy Lee Jones. Esse filme é de 2011, 2012. É por aí. É um filme bem legal, cara. É um filme bem legal. Lua de Fel. Porra. Danny tem as preferências aqui parecidas com a nossa, ó. Falou que viu Lua de Fel. Cara, Lua de Fel é uma obra-prima, velho. Porque, cara, ele fala de BDSM, ele fala, cara, de um relacionamento ultra tóxico, e ele é brega, cara. Só que ele é brega e dá tesão, mano. Você olha a Emanuele Cine, whatever lá, tomando leite, você não sabe se você tá excitado ou se você tá achando engraçado e ridículo, velho. Saca? Muito bom, velho. Muito bom. Um Divã para Dois. Obrigado, Carlos. Regina, esse filme, Um Divã para Dois. Valeu, Carlos. Meu Deus. Macarrão, entra na vibe da punheta e do orgasmo, meu velho. Caraca. Mano, eu parei de ler notícia. Macarrão, aí conecta aqui comigo. Sério. Ó, tô olhando no fundo do seu olho. Olha aqui, olha pra mim. Cara, para de ler notícia, mano. Para. A ignorância é uma bênção. Sacou? Você lê a notícia, você fica mal, meu velho. Você vai ficar puto, porque é algo que você não pode mudar, cara. Sacou? Olha a vibe, velho. A gente tá falando de paz, amor e sexo e gozar gostoso. Aí você me fala de gente morrendo, mano. Não, macarrão. Ajuda aí, véi. O bom de aparecer aqui é que eu apareço na sorte, tem um papo interessante toda vez. Exatamente. Pois é, Bia. Acho que você tem um radar. Você tem um radar que fala: hoje aquele menino tá com a macaca, aquele menino tá doido, tá com fogo no cu. Ele vai falar as paradas muito loucas. Aí a gente vem e fala, cara. Ô, Graça, eu tô traumatizado porque eu achei que o John do Emanuel era seu amigo, cara, e não era. Danny. Qual o top dos filmes do Adrian Lyne? Cara, eu vou de 9,5 semanas de amor. Depois eu coloco o Proposta Indecente e depois o Infidelidade. Gosto muito do Lolita, mas não coloco. Qual que é o seu? E tem um filme que vai ser lançado esse ano, né? Sei lá, vão torcer para ser lançado esse ano. Estava previsto para esse ano, que é sobre um cara que não liga da esposa andar com os caras respeitadores de mulheres. Só que ele fica com ciúme de um e mata ele. Essa é a premissa do filme e, cara, é o Adrian Lyne falando de Code, velho. Então vai ser doido pra caralho, sacou? O amigo oculto das lives tem que ser batizado de amigo John, só para esse surto aleatório não morrer. Meu velho, Orquídea Selvagem, cara. Cara, a gente já falou desse filme aqui também uma vez. Orquídea Selvagem é bruto, né? A Selma, não sei se a Selma tá aí ainda. A Selma gosta, velho. A Selma gosta. E ela falou desse filme. Ela chegou, não, esse filme é excitante e tal, é doido. Ô, bicho, eu entendi onde estava a excitação, mas ele é brega. Puta que pariu, que filme brega, cara.
É muito louco, velho. Caio, vai lá, meu velho. Valeu demais a participação. A Ju falou Sebastian Stan. Qual filme você tá falando, Ju? Não sei. Não sei qual é esse filme que a Ju Versace tá falando, não. Ah, tá! O novo do Adrian Lyne? É com ele? Não sabia, não sabia. Porra, bacana. É... O Adrian Lyne, cara, eu acho ele um puta diretor. E pensar, né? O Infidelidade foi o último filme dele, 2002. Então o cara ficou aí quase 20 anos sem fazer filme. Tô mega curioso. Quando eu procuro os filmes de um só diretor, ele dirige só um estilo de filme? Não. É muito variado isso, Regina. Existem diretores autorais, né? O Roman Polanski é super autoral, mas você pega ali o Lua de Fel e você pega o Pianista, não tem nada a ver um com o outro, sabe? É, o Adrian Lyne não, ele já tem uma coisa de fechar num tema. O Scorsese, ele é muito fechado, todo mundo fala que ele é um cara que faz filme de máfia. Cara, o Scorsese fez O Lobo de Wall Street. O Scorsese fez um filme que é hilário, que chama Depois de Horas. Né? O Ilha do Medo. Então, assim, diretor bom, velho, não fica fechado só num tipo de filme, não, entendeu? Eu gosto quando você pega lá, por exemplo, o David Fincher. Você vai assistir um filme dele, você sabe que você vai ficar tenso de alguma forma. Você assiste o Steven Spielberg, você sabe que você vai ver alguma coisa fantástica, independente de você gostar dele ou não. Enfim, você vê o Peter Jackson, você sabe que vai ser um filme de 4 horas de duração. Então, assim, vai variando, né? Acho que é muito relativo isso, Regina. Não se apegue a essa coisa, porque muitas vezes não condiz, tá bom? Eu tenho outro diretor aqui, né? Tô tentando lembrar coisas. O Drake Doremus, do Nilnes, do Loucamente Apaixonados, e tem um outro filme que ele fez também que eu esqueci. Ele tem essa pegada de falar de relacionamento. É muito relativo. Tá? Flashdance, cara, eu nunca coloquei o Flashdance entre meus favoritos, não. Confesso, aliás, que eu vi Flashdance quando eu era moleque. Não tornei a ver depois. Então, tenho que rever. E como eu já falei de quase todos os filmes do Adrian Lyne, eu acho que vai ser uma missão para esse ano falar de todos dele. Falta o Lolita, falta o Flashdance, falta o 9 e meia Semanas de Amor, e acho que falta mais um. Então acho que eu vou tocar o terror nisso. A gente tem várias playlists, né, no Cinema de Boteco, dos filmes que a gente já comentou, dos diretores. Então eu quero ver se eu completo alguns diretores esse ano. Vamos ver se vai dar certo. Sim, ele dirigiu o Flashdance, é um que eu preciso rever. Só para eu não falar sobre pessoas morrendo, fala aí quais jogos poderiam virar filme ou série. Não vale The Last of Us. Velho, eu queria ver um filme do God of War. Eu queria ver um filme de verdade do Resident Evil. Eu queria ver um filme do Zelda, cara. A Lenda de Zelda, meu Deus, cara. Se tivesse um filme da Zelda, nossa, cara. Nossa, ia ser fantástico. Eu tô quase chorando já, velho. Zelda, gente, é a coisa linda de Deus. Talvez Zelda seja uma das coisas mais espetaculares que já existiu, né, na arte. Era um game, né, da Nintendo. O primeiro Zelda que eu joguei foi o Link to the Past, que é o do Super Nintendo. Aí depois teve o Nintendo 64 e teve o Ocarina do Tempo, que é um jogo fantástico, gente. Sério, seríssimo. Zelda é foda, velho. Zelda é foda. Então, acho que melhor que isso, cara, difícil. A Meg Ryan, Carne Viva. Velho, eu vi esse filme uma vez, na época em que ele foi lançado, tão ruim que nem ficou na minha mente. Talvez, né, vale a pena rever e ver se evolui. Mas não lembro. Eu lembro que todo mundo ficou falando, nossa, a Meg Ryan fica pelada no filme e tal. Se eu não me engano, é um dos poucos filmes, inclusive, né, que ela fica nua. Mas não vi, cara. Não lembro, né, dele, na verdade. O Red Dead Redemption ia ser do caralho também, com certeza. Mas Zelda e God of War, mais.
Bom, acho que é isso, tá bom? Eu já me voa nessa noite, tô cansado, tenho que ver algum filme aqui ainda. Só a última pergunta aqui, Dani. Comecei a te seguir há pouco tempo. Valeu. Espero que você goste aí. A gente é meio doido aqui, tá? A gente começa a falar do filme, dá 5 minutos, a gente começa a falar de ponto G. E a gente demonstra, sabe? Essa é a parte mais doida. Meus filmes favoritos, vamos lá. Era uma vez no Oeste, Sérgio Leone, acho que o filme é de 1969, o Carlos acabou de falar sobre ele, acho que ele pode confirmar para mim. Sérgio Leone é um cara que faz só filme maravilhoso, né? O Três Homens em Conflito talvez entrasse também na minha lista de favoritos. Se Meu Apartamento Falasse, do Billy Wilder. Comédia maravilhosa sobre relacionamento, sobre falta de amor próprio, sobre você deixar todas as pessoas pisarem em você. Ainda do Billy Wilder, tem o Pacto de Sangue. A Ju Versátil, né, deve estar aí maldito, me xingando. O Pacto de Sangue é um filme noir maravilhoso, cara, genial. Quase Famosos, Cameron Crowe, 2000. É um filme que fala muito sobre amor pela música, e eu, né, sou apaixonado com música. Ver ali o Quase Famosos, que é tipo como se fosse a realização de algo que eu nunca tive, sabe? Já o cara que é fãzão de música, ele vira um jornalista musical e ele vai acompanhar a sua banda favorita, saca? Então, assim, é a coisa que eu falei mais cedo sobre o cinema ser uma coisa terapêutica, da gente viver experiências através da sétima arte. É um filme que me traz, assim, grande realização. Fonte da Vida, do Darren Aronofsky. Fonte da Vida foi um dos únicos filmes, assim, que eu assisti, acabou, eu fiquei sem conseguir falar, tá ligado? Sem conseguir processar aquilo que eu vi. No mesmo dia eu ia assistir outro filme, eu desisti, subi pro quarto e dormi chorando, cara. Fonte da Vida teve um impacto assim muito forte. A trilha sonora dele também é muito boa, cara. Sei, cara, difícil. Acho que são esses aí, né, os melhores filmes que eu já vi. Aí, óbvio, né? Você tem o Poderoso Chefão 2, você tem muito filme foda pra falar. Só que dos filmes assim, que tem a diferença, né? Entre o filme que é muito bom e o filme que a gente gosta muito. Então eu acabo misturando entre os que são realmente muito fodas, que é o caso do Era uma Vez em Hollywood, Era uma Vez no Oeste, o Pacto de Sangue, o Se Meu Apartamento Falasse, que é Quanto Mais Quente Melhor, e os filmes que eu gosto muito, que é Fonte da Vida e o Quase Famosos. Então fica mais ou menos aí. Inclusive eu acho que eu vou assistir Seven, cara. Eu queria ver um romance, mas acho que eu vou ver Seven. Eu tô... Nó, meu velho! Um Sonho de Liberdade. Meu Deus, esse filme é bom pra caralho. Inclusive, eu vi esse filme uma vez. Eu vi esse filme porque todo mundo fala, cara, como assim você nunca viu Um Sonho de Liberdade? Eu tomava porrada porque eu não tinha visto esse filme. Eu era vítima de bullying, assim, cara. Tava insuportável. Então eu tive que assistir. E, cara, que história maravilhosa, sabe? Pensar que é baseado no livro, né, do Stephen King. Nossa, O Sonho de Liberdade, gente, tá aí a dica da... O Deni Fácil falou aí, ó. Um Sonho de Liberdade, pode colar, pode procurar, vale a pena, velho. Quem não viu, tem certeza que vai gostar, mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas viu, cara. Eu era o único herege que não tinha visto. Bom, é isso, tá? Macarrão, que bom que você me ouviu. Né? Para de ver notícia. Para! Tira isso de dentro de você, saca? Vai curtir. Ô, Macarrão, vamos fazer o seguinte, amanhã me cobra. A gente vai falar de meditação. Amanhã a gente vai falar de meditação, de como você pode ter uma respiração orgástica. Não sou um mestre nisso, estou estudando isso, mas você vai ver que te relaxa. Tá bom? Vai mudar a sua vida, meu velho. Então, gente, agora eu vou mesmo, acabou aqui, 1h30, né? Vai ter um monte de gente achando, é o filme, você não tá passando o filme, meu Deus! Daí eu vou mandar as pessoas tomar no cu, eu sou desse. Cara, a Dani, chega os comentários do pessoal me xingando, antes de eu conseguir xingar de volta, a Dani já deletou o comentário da galera, velho. Eu fico chateado, velho.
Tem um tempo que eu não posso xingar ninguém. Hoje, inclusive, eu mandei uma, eu achei engraçado. Eu sou desse, eu falo essa coisa e eu acho engraçado o que eu falei. Ah, ó, o Macarrão falou, eu acho que não é pra mim. Cara, meditação é pra todo mundo, cara. Isso é uma verdade absoluta, tá? A meditação, muitas vezes a meditação tá no ato de você aprender a respirar. A gente simplesmente respira num gesto automático. A gente não tem consciência da respiração. Então, quando a gente aprende a meditar, a gente aprende a ter consciência da nossa respiração, e quando a gente tem essa consciência, te garanto, meu velho, tua vida começa a melhorar muito nas coisas que estão ali dentro do seu controle, entendeu? É parte de autoconhecimento, velho. Respiração, isso vai te ajudar para tudo, definitivamente, tá? Acredita, acredita. Essa talvez seja a coisa mais importante que eu falei nessa transmissão, mais importante que a localização do ponto G. Nem lembro o que eu tava falando. Ah, tá! Né, a pessoa, né? Eu não lembro qual filme que era. Ela, nossa, que chatice. Aí a Dani respondeu, chatice o quê? Você não gostou do filme? A Dani também é filha da puta. Né? Você não gostou do filme? Aí ela, não! Eu queria ver o filme, né? E tem as pessoas falando aqui, onde que eu acho o filme? Aí, velho, na hora que eu li aquele comentário, eu só lancei pra ela, não, mas você levantou a bola, hein? A vontade de falar era onde ela ia achar o filme, né? Mas eu falei, você levantou a bola, hein? Mas, ó, o filme tá disponível na Netflix. Eu fui educado. Cara, não vi. Daí perguntou se assistiu o filme lá, o The Dirt, né, do Motley Crue. Cara, não vi, não vi. Tava na minha lista da Netflix ano passado, mas acabei não assistindo. Recomenda ele? Vale a pena? É bom? Eu ouvi falar bem dele, mas não tive tempo ano passado para assistir ele. Carlos, não vai ter o filme na live? Vai. A gente dá o nome da transmissão, a gente dá o nome do filme e a gente fala de outra coisa. A gente fala de outro. Imagina. Gente, ato de rebeldia na live é falar que a live vai ser de Poderoso Chefão e eu vou lá e falo de Super Xuxa contra o Baixo Astral. Isso ia ser engraçado. Eu só não faço isso porque eu sei que falar de Super Xuxa contra o Baixo Astral ia ser bacana também, precisa ter a audiência lá. Mas enfim. Bem divertido. Bom, vou colocar na lista. De repente aqui dá para encaixar. Tá bom? É isso. Agora eu vou mesmo. Boa noite para todo mundo. Obrigado aí. 1h30 praticamente aqui conversando. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente está de volta. Amanhã eu tento ser sucinto. Amanhã eu tento falar mais rápido. Tá bom? Tchau, tchau para vocês. Bom descanso.